Este é mais um vídeo do canal A Palavra pela Palavra. Eu sou o pastor Jorge do Ministério Missão Família Cristã. Estamos aqui voltando ao assunto das personalidades bíblicas e o seu caráter. Como nós já falamos de Adão, Abel, Eva, Caim, Sete, Enos, Enoque, até Matusalém, está chegando a hora de a gente começar a falar de um dos grandes personagens, o personagem da segunda aliança, que a primeira aliança de Deus foi com Adão. Agora vamos para a segunda aliança, que é com Noé. A Bíblia nos conta que Noé foi filho de Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, que viveu 777 anos, né? Gerou Noé, filhos e filhas, mas Noé era a pessoa que era importante, porque Noé foi uma pessoa que sempre foi fiel a Deus. Ele gerou 3 filhos que contam bem a história bíblica. Ele tinha 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Nós temos aí que Noé, ele tentava ser sempre aquele homem fiel a Deus, mas que vivia no meio de um povo que não era tão fiel assim. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, aqueles que eram nascidos da linhagem escolhida por Deus naquele momento, estavam começando a se misturar com aqueles que eram da linhagem que Deus havia amaldiçoado. Sim, maldição sim, porque Caim, ao matar seu irmão, o Senhor proclamou que ele seria errante sobre a terra e que tudo que ele plantasse não daria bons frutos. Então, das filhas de Caim começaram a surgir mulheres que os homens que eram da linhagem de Sete começaram a se misturar com elas. E isso era ruim, porque as práticas eram diferentes. Não seguiam a Deus. Já tinha alguma questão de idolatria que não é comentada nesse momento. Tá? Vamos seguindo. Tá? Então disse o Senhor: não contenderá o meu coração, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque este também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus já não deixaria mais que o homem vivesse quase 1000 anos, como foi o caso de Metusalém, que foi o que mais viveu. E Metusalém, nada mais, nada menos, viveu 969 anos. Foi aquele que mais viveu na história bíblica toda. Então, quando Deus limitou os dias de vida do homem em 120, aí já seria uma questão que começaria depois do dilúvio. Porque mesmo os filhos de Noé já estavam com mais de idade do que isso quando Noé partiu. Porque até os 500 anos ele gerou Sem, Cã e Jafé. E lembre-se que a arca durou 100 anos para ser construída. Mais de 100 anos. Então, vejamos aqui. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Varões de fama. O que essa palavra quer dizer? São aquelas pessoas que se vangloriam por conseguirem vitórias, né? E não dão valor à proteção de Deus sobre suas vidas.
esses homens que entraram as filhas desses descendentes de Caim, eles simplesmente, estavam gerando esses filhos que viraram varões de fama e que também não estavam agradando a Deus. Então, os planos de Deus tinham que se confirmar de alguma forma. Então, diz a palavra: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era um homem temente a Deus, ele era fiel, buscava fazer aquilo que agradasse ao Senhor. E Noé procurou ensinar isso aos seus filhos. E da melhor forma como ele pôde, ele o fez, mas nisso nós vamos ver depois, tá? Porque primeiro nós estamos tratando exclusivamente de Noé. Ele é o tema de hoje. Então vejamos aqui. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que acontece é que já estava havendo prostituição. Os homens queriam ter várias mulheres, mesmo que elas fossem casadas, eles queriam possuí-las. Os homens estavam matando uns aos outros, roubando uns aos outros, e começavam a surgir abominações aos olhos do Senhor. Então disse Deus a Noé: o filho de toda a carne é vindo perante a minha face, o fim de toda a carne. Ou seja, tudo será destruído. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os defarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Por quê? Porque não poderia entrar água para que houvesse verdadeira glorificação do Senhor. Seria um grande navio, que foi chamado de arca, que teria dentro compartimentos para abrigar todo tipo de animal, mas que não haveria leme e nem trancas. Tudo seria controlado pelo Senhor. Noé simplesmente confiou no plano de Deus e se aplicou a buscar madeira. E assim, Noé foi construindo, sem ter as ferramentas que nós temos hoje. Noé foi construindo a arca passo a passo. Deus explicou para Noé o porquê da arca. Disse assim: e desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás de andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, e
em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e ficarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que vive, E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A obediência de Noé, porque ele não tinha por que duvidar do Deus que lhe dava tudo. Não caía chuva ali, e Deus estava prometendo um dilúvio. E se é Deus falando, o que Noé poderia fazer? Simplesmente acreditar. E foi isso que ele fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ou seja, a fidelidade de Noé era tão grande que Deus a percebia. E é assim que Deus quer cada um de nós, servindo com justiça, sendo justo, fiel, verdadeiro, fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem em vida e somente sobre a face da terra, de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus não estava prometendo apenas destruir os homens, os animais que caminham e as aves, não. Ele estava prometendo também destruir tudo, ou seja, árvores, plantas, tudo que pudesse estar no caminho. E quando Deus fala, Ele cumpre. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. A obediência de Noé era total. Ele não tinha por que duvidar que o Senhor o faria, porque Deus formou toda a terra do nada. E ele sabia disso. Isso era passado de pai para filho naquela época. Não havia registro nenhum ainda. Porque os registros de Gênesis só começariam quando Moisés estivesse na terra. E aí ele mesmo escreveria toda a história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Deuteronômio com certeza foi terminada por Josué, porque antes do fim da história, Moisés morre. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, ou seja, 100 anos se passaram desde que o povo anunciou o dilúvio a Noé. Ele tinha 500 quando o Senhor mandou construir a arca, e agora com 600 o dilúvio viria. Muita gente, quando escuta uma promessa de Deus, acha que essa promessa tem que começar ontem, mas não, a promessa começa no tempo de Deus. Então, é assim que Noé viu, ele não teve dúvidas daquilo que o Senhor estava falando, simplesmente ele cumpriu. E continuando, depois que todos entraram na arca, choveram os 40 dias, os 40 noites, tá? E toda a vida foi extinta, tá? A palavra diz que o dilúvio esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites, tá? Mas só que as águas prevaleceram ainda por mais 150 dias.
E depois desses 150 dias, o Senhor esperou 2 semanas para que elas tivessem um nível aceitável, para que eles pudessem sair da arca. E foi quando o Senhor os mandou sair da arca, que aí Noé se agradou mais ainda de Deus. Porque eles desceram, a arca ficou pousada no Monte Ararat, um alto monte. Todos desceram da arca ali. Porém, faltava alguma coisa ainda, um pacto. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor, o vosso pavor, sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. A proibição de comer sangue é diferente da proibição de doar sangue. Comer sangue quer dizer, você está simplesmente pegando aquele que ainda nem morto totalmente está, ou que morreu, tá, e que a sua vida, que vira morte, ainda está nela. Não, você tem que comer aquela carne apenas como mantimento. Então, por isso o Senhor proibiu comer a carne, porque não é devorando a vida que você vai ter mais vida. Então, o Senhor diz essa palavra, sabe? Com o seu sangue não comereis a sua carne. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do momento. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: E eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabelecerei meu concerto, que não será mais destruída a terra. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Aí Deus criou o arco-íris, que é o arco que surge logo depois da chuva, iluminado pelo sol, avisando que o Senhor não destruirá a terra, pelo contrário, conservá-la para que nós possamos ter onde vivermos. E assim, vocês estão vendo como Noé foi agraciado por Deus. E Noé resolveu plantar uma vinha, e dessa vinha ele fez um vinho que se fermentou, e aí quando ele bebeu, ele achou bom, e ele bebeu até ficar bêbado. E quando ele ficou bêbado, ele tirou suas roupas e ficou nu. E caiu bêbado e adormeceu no chão. E aí entra a história de Cã. Porque Cã viu seu pai nu e, ao invés de cobrir, escarneceu dele e chamou seus irmãos para verem. Seus irmãos, ao invés de quererem ver e zombar do pai, pegaram uma coberta e foram de costas até onde seu pai estava e o cobriram, para que ele não ficasse nu ao relento.
E aí virá no próximo vídeo falando sobre Cã, sobre Sem e sobre Jafé. Que a paz do Senhor esteja com todos e que este vídeo sirva de instrução para todo aquele que nele assistir e achar respostas para algumas de suas dúvidas. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado por assistirem.